Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o João e estamos estudando sobre normas para concursos de engenharia de segurança do trabalho. A NR35 é a norma regulamentadora que trata da segurança e saúde no trabalho em altura. Ela é uma das NRs mais importantes, pois o trabalho em altura é uma das atividades que mais causam acidentes graves e fatais no Brasil. Seu objetivo é garantir que todo o trabalho realizado acima de uma certa altura seja feito com o máximo de segurança possível. NR35 – Trabalho em altura. O que é trabalho em altura e qual o objetivo da NR35? Trabalho em altura é toda atividade executada com diferença de nível superior a 2,0 metros, 2 metros, do nível inferior, onde haja risco de queda. Isso significa que se você está trabalhando em um local que está a mais de 2 metros de altura do chão ou de um andar abaixo, essa norma se aplica. O objetivo da NR35 é estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para o trabalho em altura, desde o planejamento até a execução, para garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente. Exemplo prático. Um pintor que está em um andaime a 3 metros do chão está realizando trabalho em altura. Um eletricista subindo em um poste também. Mesmo um jardineiro podando uma árvore de uma escada a 2,5 metros do chão está sob a abrangência da NR35. Quem são os responsáveis? A NR35 define responsabilidades claras para a organização, empregador, e para o trabalhador. Responsabilidades da organização, empregador, garantir a implementação das medidas de prevenção. A empresa deve assegurar que todas as regras de segurança da NR35 sejam seguidas. Realizar análise de risco, AR, e, se necessário, a permissão de trabalho, PT. Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, é preciso identificar os perigos, AR, e, para atividades não rotineiras, emitir um documento de autorização, PT. Elaborar procedimentos operacionais. Criar um passo a passo de como as atividades em altura devem ser feitas de forma segura. Disponibilizar instruções de segurança. Certificar-se de que todos os trabalhadores da equipe tenham acesso às informações de segurança. Avaliar previamente as condições do local. Antes do trabalho, verificar se o local está seguro e se as medidas de segurança adicionais são necessárias. Acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção. Fiscalizar se as regras estão sendo seguidas, inclusive por empresas terceirizadas. Garantir que o trabalho só comece após as medidas de prevenção. O trabalho só pode iniciar se todas as condições de segurança estiverem prontas. Suspender o trabalho em altura se houver risco não previsto. Se surgir um perigo inesperado que não possa ser resolvido imediatamente, o trabalho deve ser interrompido. Estabelecer um sistema de autorização. Ter um controle de quem pode e quem não pode trabalhar em altura. Organizar e arquivar a documentação. Guardar todos os registros de segurança por pelo menos 5 anos. Exemplo prático. Uma construtora, organização, precisa garantir que antes de um pedreiro subir para trabalhar no telhado, trabalho em altura, ele tenha passado por treinamento, exames médicos e que o local tenha redes de proteção, medidas de prevenção. Se o vento ficar muito forte, o trabalho deve ser interrompido. Responsabilidades do trabalhador. Cumprir as disposições da norma e os procedimentos. Seguir todas as regras da NR35 e as instruções dadas pelo empregador. Exemplo prático. O pedreiro, por sua vez, tem a responsabilidade de usar corretamente o cinto de segurança, inspecionar seus equipamentos antes do uso e seguir as orientações do seu supervisor. Autorização, capacitação e aptidão médica. Para trabalhar em altura, o trabalhador precisa ser formalmente autorizado. A empresa deve permitir que ele realize a atividade. Capacitado. Ter feito e sido aprovado em um treinamento específico. Apto. Ter passado por avaliação médica e ser considerado apto para a atividade. Capacitação. Treinamento. Treinamento inicial, mínimo de 8 horas de duração. Feito antes de começar a trabalhar em altura. Inclui normas e regulamentos, análise de risco e condições que impedem o trabalho, riscos e medidas de prevenção,
Sistemas de proteção coletiva e individual. Uso, inspeção e conservação dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Acidentes típicos. Condutas em emergências, resgate e primeiros socorros. Treinamento periódico. A cada 2 anos, com no mínimo 8 horas para reciclar o conhecimento. Os treinamentos devem ser ministrados por instrutores com conhecimento comprovado e sob a responsabilidade de um profissional de segurança no trabalho. Aptidão médica. A empresa deve avaliar a saúde do trabalhador considerando doenças que possam causar mal súbito, como desmaios, e os fatores psicossociais. A aptidão para trabalho em altura deve ser registrada no Atestado de Saúde Ocupacional, o ASO, do trabalhador. Exemplo prático. Um funcionário que vai fazer limpeza de fachadas em altura deve passar por um treinamento de 8 horas que ensine sobre os riscos de queda, como usar o cinto, o que fazer em caso de acidente. Além disso, o médico do trabalho deve atestar que ele não tem problemas de saúde, como labirintite ou problemas cardíacos, que o impeçam de trabalhar em altura. Planejamento e organização do trabalho em altura. Todo trabalho em altura precisa ser cuidadosamente planejado e organizado. Hierarquia das medidas de prevenção. 1. Evitar o trabalho em altura. Se houver uma forma de fazer o serviço sem ir para a altura, ela deve ser priorizada. Exemplo: usar uma ferramenta com haste extensora para limpar uma janela alta do chão em vez de subir em uma escada. 2. Eliminar o risco de queda. Se não for possível evitar a altura, devem ser tomadas medidas para que ninguém caia. Exemplo: instalar redes de proteção ou guarda-corpos em volta da área de trabalho. 3. Minimizar as consequências da queda. Se o risco de queda não puder ser totalmente eliminado, devem ser usadas medidas que diminuam os danos caso uma queda aconteça. Exemplo: uso de cintos de segurança e talabartes com absorvedores de energia. Análise de risco, AR. É obrigatória antes de qualquer trabalho em altura. Deve considerar, além dos riscos de queda, o local, isolamento e sinalização da área, sistemas de ancoragem, condições climáticas, seleção e uso de EPIs, risco de queda de materiais, trabalhos simultâneos e plano de emergência e resgate. Permissão de trabalho, PT. Para atividades não rotineiras, que não são feitas sempre, uma PT é obrigatória. É um documento que autoriza o trabalho, deve ser aprovada, estar no local da atividade e ser arquivada. Contém os requisitos, medidas de segurança da AR e a lista de todos os envolvidos. Tem validade limitada à duração da atividade ou jornada de trabalho. Exemplo prático. Para trocar uma lâmpada comum no teto de um escritório, atividade rotineira, pode-se ter um procedimento padrão. Mas para instalar uma antena em um telhado, atividade não rotineira, é preciso uma AR detalhada e uma PT específica para aquele dia e aquela tarefa. Sistemas de proteção contra quedas, SPQ. Sempre que não for possível evitar o trabalho em altura, é obrigatório usar um SPQ. Deve ser adequado à tarefa, selecionado após a AR por um profissional de segurança. Deve ter resistência suficiente para suportar a força de uma queda. Existem 2 tipos principais de SPQ. Sistema de Proteção Coletiva contra Quedas, SPCQ. Protege várias pessoas ao mesmo tempo. Exemplo: redes de proteção, guarda-corpos em andaimes ou plataformas. O SPCQ deve ser a primeira opção. Sistema de Proteção Individual contra Quedas, SPIQ. Protege o indivíduo, usado quando o SPCQ não é viável, não oferece proteção total ou em emergências. Componentes do SPIQ. Cinturão de segurança tipo paraquedista. É o EPI obrigatório para retenção de queda. Ele distribui a força do impacto em várias partes do corpo. Talabarte. Conecta o cinturão ao ponto de ancoragem,
muitas vezes com um absorvedor de energia para diminuir o impacto da queda. Não pode ser alongado com um nós ou conectado a outro talabarte. Trava-quedas. Dispositivo que bloqueia a queda, deslizando por uma linha de vida. Ponto de ancoragem, onde o sistema de proteção é fixado. Pode ser uma estrutura ou um dispositivo removível. Inspeção dos EPIs. Os EPIs devem ser inspecionados, inicialmente, antes do primeiro uso. Rotineiramente, antes de cada uso. Periodicamente, no mínimo a cada 12 meses, ou menos se o uso for intenso ou em ambientes agressivos. Qualquer equipamento com defeito, degradação ou que tenha sofrido impacto de queda deve ser inutilizado e descartado. Exemplo prático. Para montar uma estrutura metálica, a empresa deve instalar redes de proteção abaixo, SPCQ. Se as redes não forem suficientes ou impossíveis de instalar em um ponto específico, cada trabalhador deve usar um cinturão tipo paraquedista, conectado a uma linha de vida com talabarte e trava-quedas, SPIQ. O trabalhador deve verificar se o cinturão não tem rasgos e se as fivelas estão em bom estado antes de cada uso. Emergência e salvamento. A organização deve ter procedimentos claros para emergências e salvamento em trabalho em altura. Isso inclui analisar os perigos do resgate, ter uma equipe de emergência e salvamento dimensionada, estimar o tempo de resgate, definir as técnicas, equipamentos e sistema de resgate para reduzir o tempo de suspensão do trabalhador após uma queda. A suspensão inerte prolongada pode ser fatal. A equipe de resgate deve estar capacitada para o salvamento, prestar primeiros socorros e ter aptidão física e mental. Exemplo prático. Se um trabalhador cai e fica pendurado pelo cinturão, a empresa precisa ter uma equipe treinada e equipamentos específicos, como kits de resgate, para retirá-lo o mais rápido possível e prestar os primeiros socorros, evitando que ele fique muito tempo suspenso. A NR35 é complexa, mas essencial. Ela reforça a ideia de que a segurança no trabalho em altura não é apenas o uso de um cinto, mas sim um conjunto de medidas que envolvem planejamento, treinamento, equipamentos adequados e um plano de ação para emergências, garantindo que o trabalhador retorne para casa em segurança. Bom, se esta aula te ajudou, considere deixar seu like e se inscrever em nosso canal para nos apoiar. Lembre-se de acessar o material na descrição abaixo deste vídeo. Te espero então na próxima aula. Até mais.